A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos ao canal Fala Comigo. É uma satisfação poder ter você aqui conosco nessa noite de segunda-feira, 8 horas em ponto. Nós estamos aqui para mais uma vez bendizer, engrandecer o nome do Senhor e juntos, eu e você, estaremos aqui também aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje tem um assunto muito importante para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Você que tem o hábito, de estudar a palavra do Senhor, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho. Eu e você juntos aprenderemos aqui, nós iremos aprender juntos a palavra de Deus. Não saia daí. Graça e paz, meu amigo, minha amiga, você que está junto conosco aqui, toda segunda-feira no programa Fala Comigo. Nós estamos aqui para trazer para você a palavra de Deus, para juntos estudarmos aqui e aprendermos todos os dias. É uma satisfação enorme poder ter você conosco. E você que não conhece o canal, você que está aqui na primeira vez aqui conosco, você que principalmente a primeira vez que você está por aqui não conhece o canal, nós temos esse live aqui no Facebook todas as segundas-feiras, 8 horas da noite. Nós também temos um canal no YouTube também. Você que quer participar, chega lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Também temos uma página também no Facebook também. Ali você pode se inscrever e toda vez que a gente entrar aqui ao vivo no canal, você também vai ficar sabendo, o Facebook vai te avisar que a gente entrou no ar. Então você que está aqui a primeira vez, entra lá, se inscreve no canal do YouTube, entra também no grupo lá no Facebook também, e para que você venha fazer parte desse programa, fazer parte dessa família que nós estamos criando aqui. E como eu disse, é com muito amor e com muito carinho que eu te recebo aqui, você e sua família, seja onde que você estiver, seja em casa, pode estar até no trabalho também, se estiver na hora de almoço, seja a hora que for, se você trabalha no terceiro período, está assistindo um programa conosco aqui, é com muito amor, é com muita satisfação que eu digo a você, seja bem-vindo, o programa aqui, a gente tem esse compromisso de levar a palavra de Deus para você, fazer aqui com que eu e você venhamos aprender juntos, E hoje nós temos um assunto muito interessante para debater, E hoje eu tenho comigo também um grande amigo, um grande pastor que vai estar hoje aqui colaborando conosco, no canal Fala Comigo. É uma satisfação enorme poder ter conosco o pastor Isaac. Presbiteriabe, como é que o senhor está? Com satisfação estar aqui. Amém, muito obrigado, pastor. Eu estou ótimo, Você que não conhece o pastor Isaac está lá em Fall River, Depois a gente vai deixar o endereço aí do pastor, tudo direitinho, para você entrar em contato se você quiser, Você mora na área aí de Fall River, para entrar em contato com o pastor Isaac, amém? Muito bem, pastor Isaac. Hoje a gente convidou o irmão aqui para fazer parte do programa, para a gente poder debater um assunto muito interessante que eu acredito que tem muita gente que passa despercebido. Muita gente entende. Hoje eu vou até debater, falar aqui sobre uns aspectos desse assunto que muita gente deixa a desejar, muita gente não entende. Hoje a gente vai estar falando desses 3 atributos, que só o Senhor, nosso Deus, o Deus Criador,
Tem, né? Nós temos vários, né? Mas esses três que a gente vai falar hoje é só o Senhor nosso Deus que tem, que é o que? A onisciência, a onipresença e a onipotência, né? Tudo Glória a isso Deus. são esses três atributos que o nosso Deus só ele tem, né? E para conversar, para debater, né, sobre esses três assuntos, nós trouxemos aqui o pastor Isaac. Então eu vou deixar o pastor dar uma introdução rápida, básica, aí para a gente poder entrar juntos aí, eu e você que está aí assistindo conosco também, nós venhamos entrar junto nessa jornada. Pastor Isaac. Amém. Eu quero agradecer ao presbítero Eliabe, esse canal Fala Comigo, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui para colaborar com este tão importante, né, tributos de Deus, que é a onisciência, a onipresença e também a onipotência. São três tributos de Deus que realmente, como o nosso irmão mesmo agora disse, somente o nosso Deus é quem tem esses atributos. Então, quando o salmista escreveu o Salmo 139, ele estava declarando a Deus que somente o Senhor o conhece profundamente, né? Mesmo quando ele era informe e vazio, o Senhor já o conhecia. Isso nos dá uma garantia de que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E vai ser uma honra, com certeza, poder estar declinando, né, um assunto tão importante, tão imensurável como este, os atributos de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal já está entrando na live, já o pessoal dando a paz do Senhor, os irmãos que estão entrando aí. Fique à vontade, comente. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí pro pastor Isaac, que a gente vai ler aqui ao vivo, né? Se pode ficar à vontade, escreva qualquer tipo de pergunta que eu te garanto que o pastor Isaac tem o calibre de responder. Então vamos lá. Né? Eu não vou responder nada. Hoje é só o pastor Isaac que vai responder. Então, fique à vontade, você que está aí na live junto conosco aí. Então, a primeira coisa que a gente vai falar que é a onisciência, né, do nosso Deus. Nós vamos falar primeiro sobre a onisciência. Certo? O pastor aí comentou lá no livro de Salmos, nós temos o Salmo 139, né, ali que fala da onisciência do Senhor. O salmista diz que Deus sabe todas as coisas, desde as mais simples, como se andar, levantar da gente, né? Você acorda, Deus sabe de tudo. A hora que você vai levantar, a hora que você vai deitar, Deus sabe até quantos cabelos você tem na cabeça, né? É interessante, né, a gente falar isso. Deus nos conhece profundamente, né? Ele nos sonda e conhece. A sonda era uma espécie de corda com um peso na ponta que era usada para sondar a profundidade do rio. Não sei se você sabe, o pessoal que navegava na antiguidade, assim, para medir a profundidade, pastor, eles colocavam uma corda assim, né, com peso, aí a corda ia descendo, 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 aí eles podiam dizer a profundidade, né, ali da onde que eles estavam. Então, agora, o que eu vejo é o seguinte, pastor, essa questão da onisciência, tem muita gente que fala assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Sim, ele tem esse poder de saber o que vai acontecer, porque ele criou tudo. Ele criou não só a criatura, né? Nós, eu e você, mas também o tempo também. Então ele sabe de tudo que vai acontecer. Mas existe um parâmetro que eu acredito que, não sei se o pastor vê dessa forma. Tem muita gente que acha que pelo fato que Deus ele sabe de todas as coisas, ele não só ele sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas muita gente acha que pelo fato que ele conhece, ele sabe de tudo, o seu destino já é premeditado. Eu não vejo muito dessa forma e eu não sei se o pastor vê assim também, né? Porque existe algo muito interessante que Deus também nos deu, que se chama do livre-arbítrio. Então a gente pode, né, sem dúvida, decidir, né, o que vai acontecer na nossa vida. O que o pastor acha disso? Realmente, eu concordo contigo, né? Aqui até fiz algumas anotações sobre a onisciência de Deus, né? Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também todos os nossos pensamentos. Baseado, voltando só um pouquinho no Salmo 1, vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita
de dia e noite. O que eu quero dizer é que a Bíblia vai dizer que Jesus é o verbo, é palavra. Então, eu entendo que o ímpio, podemos dividir em duas partes, tanto impio como ímpio. Então, ser pio é ser por inteiro, é ser completo, é ser devoto a Deus. Então, logo eu entendo que quando a gente vai se relacionar, nós usamos pensamento e também as emoções. Então, logo eu entendo que Jesus era o quê? O verbo, era a palavra. Então, quando eu comunico, eu uso palavras. Então, eu entendo que Jesus é o pensamento de Deus, é a palavra que é o verbo. Então, por isso, o nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas. E creio também, como o senhor também disse, que através do nosso livre-arbítrio, mesmo ele sabendo todas as coisas, o nosso Deus sabe de qual banda a gente vai tombar, podemos dizer assim. Como um exemplo, ele já sabe o futuro nosso, se a gente vai no meio do caminho passar por algum problemas ou não. Basta a gente decidir o nosso livre arbítrio, se eu vou querer fazer igual Paulo disse, olha, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Que desta forma eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo, não sei se o senhor concorda comigo ou os ouvintes, eu entreguei na mão de Deus o meu livre-arbítrio. Não vivo mais eu, mas é Ele quem vive em mim. Então eu pego o meu livre-arbítrio e entrego nas suas mãos para fazer a sua vontade. Eu penso assim. Sem dúvida, eu também penso dessa forma, porque o pessoal acha que porque Deus sabe de todas as coisas, para que então, né, se preocupar em fazer alguma coisa sendo que já está tudo premeditado? E eu não, sem dúvida, não é dessa forma que a palavra ensina, né? Deus, sem dúvida, Deus. Porque seria tudo engessado, né? Se nosso Deus fizesse-nos da maneira, mesmo ele sabendo tudo, então seria engessado, não seria um livre-arbítrio. E Deus não fez ninguém para ser forçado a servi-lo, não é verdade? Então é por isso que é lindo o Evangelho. O Evangelho é muito lindo por causa do livre-arbítrio realmente. Sem dúvida. E esse atributo que Deus, um desses atributos, né, que nós estamos falando aqui, que é da onisciência de saber, o saber de tudo, é muito interessante porque o Senhor, ele sabe o que vai acontecer, mas ele não te obriga a fazer nada. Ele sabe do que vai acontecer, mas ele não te obriga a fazer nada, né? Eu gosto sempre de falar que o Senhor, ele abre a porta para você, né? Aquele que abre e fecha. Então ele abre a porta, mas é você que tem que entrar por ela, não é? Deus não vai obrigar você a entrar. Então essa onisciência do Senhor de saber de tudo, ela não significa que você está preso ao que Deus premeditou, né? Até porque existe uma passagem numa parte que Davi está no Antigo Testamento, né, fugindo de Saul, que é o que ele fazia de melhor, era fugir de Saul. Davi se encontrava ali numa cidade chamada Keila, eu não sei se o pastor lembra. E lá, quando ele chega nessa cidade, é uma cidade que tem muros em voltas, né? Aí a palavra fala que Saul ficou sabendo que ele foi para essa cidade. Aí Saul fala: "Ô, rapaz, agora eu pego ele." Porque é só chegar lá e arrodear a cidade, né? E esperar. Aí, se eu espero lá e não deixo nada entrar, comida entrar, eu vou obrigar o povo a me render Davi, né? Me dar Davi, porque eu posso, para me matar ele. Mas aí a palavra também fala que Davi consulta o Senhor e pergunta para Deus: Deus, se esse povo da cidade de Keila, eles vão me entregar a Saul? Se eles, né, se eu me render aqui, se eu me entregar para eles vão me entregar para Saul? A palavra de Deus fala que o Senhor sim, fala que eles vão te entregar para Saul, sem dúvida, né? Mas aí o que ele faz? O que ele faz? Aí, Davi não é, né? Não é nem bobo, né? Ele pega, faz o que ele faz de melhor, ele dá no pé, né? Não espera nem Saul chegar lá, né? Então, não é? Então Deus sabe de toda coisa, sabe, mas ele não deixa nada predestinado, né, para você. Você que tem esse poder de escolha, não é não, pastor? E é verdade, isso aí já faz parte da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Eu entendo que significa que ele conhece com precisão tudo que vai acontecer. Isso é muito lindo, né? Que está dentro dos atributos de Deus, a presciência. Deus não é pego de surpresa em nada. Ele sabe de todas as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. É aquela velha história, né?
Nós servimos um Deus que não só ele tem todo o poder, mas ele sabe de todas as coisas, né? E é por isso que esse é um dos motivos, né, que o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Deus mais poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus que criou tudo, né? E sem dúvida não há Deus que nem o nosso Deus. Então, a gente falou aí sobre essa onisciência, né, do Senhor, esse poder, esse atributo, né, esse poder que o Senhor tem. E agora a gente vai falar sobre a onipresença do Senhor. Onipresença, né, que é algo também muito interessante também, que significa, né, nas palavras mais simples, é que Deus está em todo lugar, né, a qualquer hora, né? A onipresença do Senhor, né? E lá em Salmo 139, você pode ler lá da parte do versículo 7, da onipresença do Senhor, que ele está em todos os lugares. O salmista declara que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Para quê? Para Deus não existe o quê? Distância, né? Não existe distância. Mesmo que se esconda no mais profundo ou no mais alto lugar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará, no versículo 10, no Salmos capítulo 39. Então não existe, Deus está em todo lugar, né, pastor? O que o pastor me diz sobre isso? Com certeza, eu tenho toda a convicção disso, e inclusive eu tenho até uma nota aqui da Bíblia Pentecostal, e eu gostei, eu faço até questão de ler esse pequeno trecho, que a onipotência de Deus, onipresença, melhor dizendo, vai dizer o seguinte: a primeira reação do pecado diante da grandeza e da santidade do Deus onisciente é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem. Para onde poderei eu escapar do teu espírito, diz o salmista, né? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas à alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que as luzes se tornarão noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti não há trevas, ou seja, são a luz. Então, aqui é uma segurança, meu amigo e todos os ouvintes, que o nosso Deus, ele tem os seus olhos como chama de fogo e nada fica oculto, patente aos seus olhos. E quando eu falo sobre isso, eu sinto até a presença de Deus, eu quero dizer aos nossos ouvintes, né, aqueles que vão assistir posteriormente, que tem um versículo que nos deixa muito em observação, que é Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 14, que Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam as más. Então nós temos que entender que nós temos como se fosse uma espada, ela tem corte dos dois lados, tanto para o bem, essa onipresença de Deus, como também para nos corrigir no mal. Então seria também já uma admoestação para que nós vigiemos de fato, porque nós vamos de dar conta de todas as coisas que às vezes parece que fazemos oculto, às vezes o líder não sabe, às vezes a esposa não sabe, o amigo não sabe, o ministério não sabe, mas a onipresença de Deus sabe. E com certeza, tudo que plantarmos, iremos colher. É isso que eu creio também nesta onipresença, e é tão maravilhoso, isso nos deixa confortável. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão de Deus estar em todo lugar, né? É tão interessante isso, né? Que uma vez me fizeram uma pergunta assim, né? Se Deus está em todo lugar, pastor, então ele também estaria em locais que estariam sendo cometidos pecados, né? Deus estaria presente num local que estivesse acontecendo, vamos supor, um genocídio? E eu falei, sim, sem dúvida. E isso é muito simples você entender isso, porque eu e você, às vezes, nós estamos presentes aonde nós não queremos estar. Seja onde for, às vezes você está num local que você não quer estar ali, mas você tem que estar ali. Seja no trabalho, seja onde for. Então Deus não infringe
no seu livre-arbítrio. Pastor, É você verdade, está me entendendo? é verdade, concordo, Ele concordo. está ali, mas ele não significa que ele tem que agir, né, sobre aquilo que está acontecendo. Ele está em todo lugar, sim, ele está, ele vê tudo, como o pastor falou. Os olhos, né, são como chamas, ele vê tudo. E uma coisa que o pastor falou que é muito, que eu gosto muito de falar, também quando eu estou falando sobre isso, eu creio até que eu falei sobre isso também na última vez que eu estive pregando, que quando nós, né, chegarmos à presença do Senhor, do nosso Deus Criador, e ali a gente tiver que dar conta, né, dos nossos atos, qual é a primeira coisa que Deus vai querer ver? É as nossas mãos, né? Ele vai querer ver as Bom, suas mãos, que é o que? As suas obras, né? é Tudo vai ser verdade, exposto, tudo vai vir à luz, né? Como o pastor falou. E isso aí, Deus tem o poder de ver tudo, né? Porque ele está em todo lugar. Então não existe por onde se esconder do Senhor, né? E agora, mesmo que Deus esteja presente, o que diferencia é como está presente. Certamente o Senhor está triste e não tem prazer naquele momento, no sentido, se ele está no local que está sendo cometido um pecado, ele não está feliz de estar ali, mas ele está ali porque ele tem poder, né, de estar em todo lugar, não é? E sem dúvida, o pastor, eu sei que o pastor concorda comigo nessa questão, o, sim, parece que esses atributos todos que o Senhor tem, né, por mais que ele tenha todo o poder, tudo isso, de uma certa forma, é limitado mediante a criatura dele, né? Os seres humanos, porque nós temos esse livre-arbítrio, nós podemos fazer o que a gente quer fazer, é ou não é, pastor? Deus não dá é verdade, essa opção, não é? é verdade, com certeza. É justamente aí que vem o teste do homem, né? Eu penso para ver o coração, Deus testa o coração do homem para ver se de fato nós somos devotos a Deus. Por exemplo, se o senhor me permite, dentro desse contexto, como eu falei um pouquinho lá atrás do Salmo 100 Salmo 1º, perdão, quando eu falo que nós, quando vamos nos comunicar, nós damos pensamentos e sentimentos. Então, logo eu entendo, como eu falei, que Jesus é tanto pensamento como sentimento de Deus, que é a palavra, né, o verbo. Então, o Jesus, certa vez orando, ele falou: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, mediante isso que o senhor acabou de falar sobre o livre-arbítrio, se todos nós, de fato, tivéssemos meditando na palavra, de fato, nós entenderíamos que, ou não ficaríamos, tem gente que tem receio, né, medos desses tributos de Deus, principalmente contra o pecado. Mas quando Deus foi falar com Josué, Deus disse a Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Ele deu uma opção para Josué, mas eu serei contigo, como eu fui com ele. Só basta uma coisa, Josué: medite na onde? Na minha palavra, de dia e de noite, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, neste texto, eu entendo que Josué já tinha entregue para Deus o seu livre-arbítrio, porque Deus já chegou para ele falando: olha, meu filho, tem uma condição, eu vou ser com você assim como eu fui com meu servo Moisés. Então, eu já vejo ali que já tinha um relacionamento, já tinha algo pela qual o próprio Deus falou com ele, dando a ele o que ele deveria fazer. Mas Deus respeita realmente o nosso livre-arbítrio, assim eu concordo e creio plenamente com o que o senhor está falando. Amém, amém. E uma coisa, né, para você que está assistindo aí, você que está em casa, você que está com a família aí assistindo, seja onde você estiver, lembre-se de uma coisa também. A onipresença do Senhor significa que Ele está com você o tempo todo. É verdade. Não é? Deus, Ele está em todo lugar, significa que Ele está com você o tempo todo. Né? Nós temos essa presença de Deus, né, na pessoa do Espírito Santo, que Ele está conosco aqui, né, que ele ficou aqui comigo e com você, porque Jesus teve que ir, né? Então o Espírito ficou aqui comigo e com você. Então o Senhor nosso Deus, ele tá aí do seu lado, tá presente na tua vida, tá presente na vida da tua esposa, tá presente na vida da tua família, te guardando todo mundo, 24 horas por dia. Então muitas das vezes a gente pensa que a gente tá sozinho, mas a gente não tá sozinho, é ou não é, pastor? Glória a Deus. A Bíblia mesmo diz, né? Que o sol não nos molestará de dia, porque ele está conosco, nem a lua de noite. São 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e ele está conosco, assim como teve com Sadraque, Mesaque e Abidnego,
também ali presente, aleluia. O que eu Glória a acho Deus. interessante é que o Senhor também esteve nas covas dos leões com Daniel, esteve com José, é verdade? Então, o Senhor está presente, ele é onipotente, onipresente, e essa é a segurança do crente. É por isso que ninguém segura um cristão de verdade. Ninguém segura ele porque nada, ele não teme a nada, pode vir o que vier. E a morte é apenas um passo para que a gente possa chegar aonde é o nosso destino realmente, né? Antes do arrebatamento, aqueles que dormem, nós não nos desesperamos, não é? Tem ímpio aí que chega quase a entrar junto na tumba, né, com aquele ente querido que faleceu, se desespera, mas o cristão não, o cristão fala até logo, nos veremos, porque o Senhor está conosco, é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio Com e a nossa. certeza. Interessante é que existem culturas, outras culturas no mundo, que quando a pessoa morre, eles fazem festa. É Não é que nem verdade. nós aqui, né? Lá, eu não lembro agora qual país, mas eu assisti uma vez um documentário que quando o camarada morre, eles matam um boi, fazem uma Olha aí. festa. Porque eles sabem que, né, existe aquela mudança, né, do físico para o metafísico, e o mundo espiritual é justamente o que nós temos que almejar, né? Então, como o irmão falou, quando o servo de Deus verdadeiro, quando ele passa dessa vida para a próxima, é da boa para melhor. É É ou não é? verdade. É pra melhor. Então, se o Senhor, né, voltando se o Senhor está em todo lugar, né, ele está com você. E ele estando com você, Glória a você Deus. não precisa temer, né? O que o apóstolo Paulo fala que é o último inimigo é a morte, né? Nós temos que vencer ela. Porque o Senhor venceu por nós na cruz, né? E assim que nós conquistarmos a morte, né? Só dá esse pulo pro outro lado ali, pro mundo espiritual, né? Sem É verdade. dúvida é o que todos nós devemos almejar. Sem dúvida, lógico. É muito triste perder um ente querido, né? Porque a gente gosta muito. Mas, espiritualmente falando, sem dúvida, é a última parada do trem, né? Mas É neste mundo. verdade. Então, tá aí a onipresença do Senhor. Né? O próximo tópico que a gente vai falar agora vai ser a onipotência do Senhor. Ele é onipotente, né? Isso Glória a aí, né? Deus. É o nosso Deus, né? É o Deus que tem todo o poder, né? O salmista declara o poder infinito de Deus ao dizer que Deus pode dar a vida, né? Ele é aquele Deus que dá a vida, né? E ele tira também. O maior milagre de todos é o quê? É o milagre de dar a vida. Porque até hoje, né? Verdade. Uma vez eu ouvi um camarada falar, pastor, que é o seguinte: nessa questão de morrer e ressuscitar, é só o Senhor Jesus que tem, né? Que morreu e ressuscitou de verdade, né? Assim nós Verdade. cremos. E temos evidências para isso também, sem dúvida. E eu vi esse camarada um dia falando: se um dia eu conhecer uma pessoa, né, que morreu e ressuscitou 3 dias depois, como Jesus fez, eu vou escutar tudo que ele falar, né? Porque pessoa vencer a morte, só Jesus que venceu a morte, né? E ele promete isso para nós, é ou não é, pastor? Com certeza, com certeza. A onipotência de Deus, já falam, né? Ele é o todo-poderoso, ele detém toda a autoridade, né? Total sobre todas as coisas sobre a face da terra, inclusive até sobre a chave do inferno e da morte. O nosso Deus tem todo o poder. E é isso que nos deixa alegres. Jamais, jamais, né? Nós entendemos que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer, né, isto até o fim da história humana. Isso está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Justamente aquele que nós já falamos. Por quê? Para ver até onde o coração do homem é experimentado. Mas ele continua no centro. Sobre a pandemia, ele tem o poder. Sobre aqueles que morreram, ele tem o seu poder. E sobre aqueles que ainda descerão à sepultura, está tudo no seu controle. Deus não perde o controle de nada. Amém, glória a Deus, sem dúvida. Muita gente acha, né? A primeira coisa que eu vejo, né, o pessoal que gosta de criticar, né?
a Bíblia, né, a primeira coisa que eles falam é, né, se Deus tem o poder de tudo, por que, que ele não acaba, né, com toda a maldade, com todo o problema, né, que a humanidade tem, né? E não é por aí. Não é por aí. O Senhor nosso Deus, se ele acabar com o pecado, né? Se ele acabar com o mal, né? Um dia eu ouvi um pastor falando o seguinte, que se ele fosse para ele acabar com o mal de uma vez por todas, né, como é que ele ia fazer com a gente, comigo e com você, sendo que nós já nascemos com essa nossa natureza pecaminosa? Nós temos que passar por esse período, né, do físico para o espiritual, para que nós sejamos o quê? Transformados, não é, pastor? Para nós chegarmos ao estado de varão perfeito, né? Agora, aqui na Terra, foi o que a gente está sempre falando, né? A onipotência, a onipresença, a onisciência do Senhor, mediante a mim e a você, ela é limitada, porque eu e você, nós que decidimos o que a gente tem que fazer com a nossa vida, né? Se você quiser viver para Jesus, se você quiser viver para o Senhor nosso Deus, você vai seguir, né, os preceitos dele. Mas se não, você tem todo, né, o aval, você pode fazer o que você quiser da sua vida. E muita gente não entende isso, acha que Deus, né, teria que acabar com tudo, né, com toda a maldade, acabar com doenças, sendo que muita gente, pastor, não entende que a causa desses problemas todos, doenças e guerras e tudo, esse é um resultado, né, da nossa natureza caída, não é, pastor? É verdade, sobre o pecado. Com certeza, todos esses problemas se derivam-se ao pecado. Sem dúvida, pastor, eu chamo pastor presbitério, também é pastorado, a gente já está acostumado, né, com isso. E eu entendo também, meu querido, e aos ouvintes que estão conosco, sobre o poder. Jesus mesmo disse, ó, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, para você ver como que é tão lindo o Deus que nós servimos sobre o poder, que certa feita Jesus falou, olha, quando quiseram colocar Jesus contra a parede, falou assim, se eu quisesse, o meu pai me concederia poder e eu exterminaria todos vocês. Então, o poder de Deus é limitado para realmente cumprir um propósito. E assim foi na vida de Jesus. Ele cumpriu um propósito aqui para perdoar os nossos pecados. Isso que é o lindo do Evangelho. Amém. Rapaz, olha o pessoal aí comentando aí, a paz do Senhor, irmã Karina, o pessoal tá ligado aí na live, né? Você que não conhece o Glória a Deus. canal, né? Glória a Você que não Deus. conhece o Pastor Isaac, tá conhecendo pela primeira vez, o pessoal que tá assistindo aí também. É um prazer ter você conosco, você e sua família, se você estiver assistindo com alguém aí. Você que é a primeira vez que você está no canal, aqui no canal Fala Comigo, entra lá no canal do YouTube também, se inscreve no canal canal Fala Comigo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. A gente também tem, né, esse grupo no Facebook também, que você pode entrar lá e se inscrever também, para você ficar a par de tudo conteúdo que a gente posta aqui, né? É um prazer muito grande ter conosco o pastor Isaac aqui conosco, né? Dali de Fall River. E hoje a gente está falando aqui, né, sobre esses três atributos do Senhor que só Ele tem, né? Nós estamos comentando agora sobre a onipotência do Senhor, que é o que, né? Todo o poder foi dado ao nosso Senhor, todo o poder. Então você não serve, né, um Deus que só tem um pouquinho de poder. Você serve o Deus criador que criou tudo e que tem todo o poder, né? Quando encontramos algo que é impossível, né, quem é que resolve? Eu gosto muito de falar isso, pastor. Não sei se o irmão, quando eu tenho uma oportunidade de estar no púlpito, eu sempre falo, né, pros irmãos, pros ouvintes, falo o seguinte: olha, o nosso Deus é o Deus do impossível, correto? Mas o Glória a Deus. possível, você que tem que fazer. É, Às vezes, ou não é, pastor? Às vezes como eu falei no começo do programa, né? O Senhor, ele abre a porta, mas é você que tem que entrar por ela. O nosso Deus é o Deus do impossível, mas o possível é você que tem que fazer, ou não é, pastor? Esse pessoal preguiçoso que não gosta de trabalhar, que não gosta de fazer nada, isso aí é é você que verdade. tem que resolver a sua vida, ou não é, pastor? E acontece demais. E se você for ver, existe N exemplos bíblicos que o Senhor Jesus sempre chamou, Deus sempre chamou aqueles que trabalham, aqueles que estão fazendo alguma coisa. E tem pessoas que se motivam, vê Deus usando A, usando B, fala, não, eu quero também, já abandona o emprego, coloca a família em dificuldades, não é? Mas não é assim que funciona, não. Deus, ele chama trabalhadores. Aconteceu com Josué, não é verdade? Ele pegou, estava trabalhando também.
o parceiro de Elias, Eliseu, estava trabalhando, e assim é. O que é possível para nós, Deus não vai fazer. Com Observe certeza. também que até Deus estando com Gideão, Gideão estava trabalhando, estava malhando trigo no lugar impróprio, mas o Senhor foi com ele. O apóstolo Paulo diz, né, que aquele que não trabalha, que não coma, né? Então, É querido, verdade. é ou não é? Então, a gente que o possível que você pode fazer, você tem que fazer. Muitas das vezes, nas nossas igrejas, a primeira coisa que assola, né, a nossa população, é essa questão do desemprego, muito mais agora, né, na questão da pandemia, né, pastor? Até vou deixar, eu vou dar um tempinho pro irmão aí comentar sobre o que essa pandemia, né, causou, né, tem causado aí na região de Fall River, onde que o irmão tá, e o que o irmão tem feito, né, como todos os outros pastores aqui da área também estão fazendo. Então eu vou dar um tempinho para o irmão também explicar também como é que essa pandemia, mediante do isso que nós estamos falando aqui, do possível e do impossível, o que o pastor tem feito aí na área que o irmão preside aí de Fall River? Como é que isso tem como é que essa pandemia tem abatido aí o ministério do irmão? Meus amados, para a glória de Deus, eu devo falar-lhes aos irmãos que, com certeza, de maneira diretamente, até indiretamente, lógico que trouxe alguns desconfortos, né, para todos os ministérios e igrejas. Mas, pela igreja e a congregação que nós pastoreamos, eu quero louvar a Deus. Deus trabalhou de maneira surpreendente na nossa igreja. Não tivemos irmãos que ficaram parados, não tivemos irmãos que perderam emprego, ficou alguns dias parado quando teve, né, os lockdowns, assim por diante, mas o Senhor abençoou de maneira tremenda. O que me chamou a atenção, e já vou responder a pergunta logo em seguida que eu vou falar, que essa pandemia, sem dúvida, foi Deus tentando chamar a atenção do povo para que se voltasse ao arrependimento. Mas no começo da pandemia, eu até trouxe uma mensagem à igreja, e eu vi que o povo sentiu-se como se estava de férias. Não levaram muito a sério o fato que Deus está puxando a corda, Deus está afinando as coisas. Eu não sei em todos os lugares, mas aqui na minha região eu vi como se o pessoal estava de férias. Né? Em muitos lugares no Brasil também a gente viu o pessoal na pandemia em praia. Então foi mais uma vez, o pessoal não está preocupado. Eu não estou aqui generalizando, obviamente, mas o que eu pude perceber é que o pessoal não levou muito isso em consideração, como se Deus estivesse dando um alerta. Olha, olhai para a figueira, estou voltando. Né? Mas o que nós estamos fazendo? Nós trabalhamos muito, né? Através dos aplicativos do Zoom, trouxemos a igreja, fizemos cultos, né? Fizemos campanhas, nós trouxemos a igreja bem perto de nós, não deixamos a igreja dispersar. Então, eu fiz várias campanhas, terminava uma campanha de 7 dias, eu fazia outro com pregadores do Brasil, através de Zoom, de maneira que todo o povo em casa, todos os dias, estava ouvindo uma palavra de conforto, uma palavra de Deus. Foi uma estratégia que Deus me deu e funcionou. 90% da igreja esteve presente no Zoom, e eu glorifico a Deus por isso. E também trabalhamos com trabalhos sociais. Nós temos dentro da nossa igreja o Life Squad, né, que é o Esquadrão da Vida, e é onde a gente faz trabalho social. Né? A gente tem 3 Bank Foods, pelo menos aqui na América, que é de Boston, de Connecticut e de Rhode Island, né? Onde a gente conseguiu contato aqui em Rhode Island, que é pertinho em Providência, e é onde a gente distribui alimentação, para as pessoas carentes, não é? Sábado agora mesmo nós distribuímos 1.000 caixas de alimentos e fizemos delivery também, porque eu entendo que a igreja ela tem que trabalhar fora dos templos, não é? Foi o que Jesus mesmo ensinou para nós naquela passagem que é tão conhecida sobre o sacerdote e o levita, né? Que quando viu o problema fora da igreja, ele passou de largo, não é? Isso também, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus está vendo todas essas coisas, não é? Não é mérito humano, não. Isso aí é Bíblia que nós temos que nos doar. Mas, respondendo à pergunta do senhor, nós temos trabalhado muito com conscientização, arrebatamento. Temos pregado muito a volta de Cristo, despertando os irmãos que isso não é férias, não. E também não é para cochear em 2 pensamentos, não. A coisa está séria e Jesus está voltando. Sem dúvida, porque aqui no canal nós já tivemos vários pastores aqui conosco e
sem dúvida, a pandemia, sem dúvida, apertou muita coisa, né? Mas, né, eu e você, nós não podemos deixar o povo disperso, né, pastor? Então, nós fazemos o que nós temos que fazer para continuar levando a palavra de Deus, né, para o povo, né? Muita gente aí não está podendo congregar, muitas igrejas estão fechadas. E Verdade. infelizmente isso atrapalha um pouco, né? Por mais que nós sabemos que nós não devemos depender de local, né, para poder cultuar ao nosso Senhor, mas existe algo que é muito importante nos nossos templos, né, que é a cononia, que é a amizade que nós temos uns com os outros. Então tem muita gente, eu li até num jornal, esse dia que passou, no jornal americano, falando que o suicídio subiu de uma forma extraordinária. Né? E eu atribuo, sem dúvida, isso a essa questão do pessoal ficar enclausurado e preso. Né? Mas graças a Deus eu fico feliz de saber que o pastor tem dado conta do recado aí para essas bandas aí de Fall River. Né? E o irmão também disse sobre o trabalho que o irmão tem feito, né, aí, e ajudando os irmãos com alimentos. Isso aí, sem dúvida, é fazer a obra do Senhor. Mas, voltando ao assunto, né, desses atributos que nós estamos falando do Senhor, né, falamos sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor, né, do nosso Senhor, nosso Deus. Meu E Deus. é muito interessante, né, essas coisas que nós comentamos aqui hoje, para que as pessoas fiquem sabendo como é que funciona, né? Porque tem muita gente que ouve falar, mas não entende, né, pastor? Então é para isso que É eu trouxe o verdade. irmão aqui hoje, nessa noite, para trazer uma leve e simples introdução, né, sobre esse assunto. E agora, né, já o horário está passando, eu vou dar um tempinho para o irmão ficar à vontade no final do programa agora. O irmão também deixe o seu contato também para os irmãos que gostariam de entrar em contato, que moram aí na região de Fall River. Né? O irmão pode Amém. ficar à vontade agora e dê uma palavra aí final para o programa, para a gente terminar o programa, amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço. Meus amados irmãos, como já foi falado, eu sou o pastor Isaac Etting, né? Nós somos pastor, pela misericórdia de Deus, aqui na cidade de Fall River. Nós pertencemos também à Convenção Americana da AG. Nós, pela misericórdia de Deus, estamos no prédio 4321 da North Main Street, que é aqui na cidade de Fall River. Temos os cultos de sexta-feira, de ensino, 7h30, e todos os domingos, das 6h30 às 8h30, aqui na cidade de Fall River. Então, você que precisa, também quero me estender de alguma ajuda em relação, talvez, a desemprego, a de alimentos, meu telefone é 774-327-5492. Vou repetir, 774-327-5492. Amém? Então, se você precisar de alguma ajuda espiritual, ou seja, em qualquer área, estamos à disposição para poder ouvi-lo e atender o amado irmão. E até mesmo que você não é cristão, conte conosco para que possamos juntos chegar aonde o Senhor possa nos ajudar a levar você, em nome de Jesus. Terminando, né, com uma breve palavra, eu tenho quantos minutos? 3 minutinhos, Pastor, meu. aqui não tem horário, não. Fique à vontade. Aqui não tem ninguém pagando por nada, não. Aqui eu sempre falo, Amém. né? De graça eu recebo a palavra do Senhor e de graça eu passo para você. Tudo de graça. Aqui não tem horário. Fique à vontade, pastor. Eu quero trazer um resumo breve de 7 minutos sobre tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. É lógico, nós não trouxemos uma palavra aprofundadamente, e aprofundada, né, melhor dizendo, sobre os atributos de Deus, porque, lógico, isso geraria até mais um preparo mais, né, nosso aqui para trazer um estudo mais apurado sobre isso. Mas, com certeza, teremos mais dias, mais momentos sobre isso, é onde poderemos trazer também algo também com um cunho mais teológico, com certeza, sobre esses atributos de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, uma Karina ali, né, nossa filha ali, Deus abençoe a Karina. Temos alguns outros irmãos também que está conosco conectado, Brian, sua esposa. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, sobre tudo isso que nós falamos, nós queremos deixar uma palavra de incentivo. O Deus que você serve é um Deus todo-poderoso. Ele está te vendo. Ele enxerga você quando você derrama suas lágrimas no travesseiro, quando você está até no chuveiro. Deus te conhece. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é transcendente. Ele sabe de todas as coisas.
E esteja certo, se você está pautado na palavra de Deus, ao seu tempo, ele vai te exaltar. O que nós precisamos entender, meus queridos e amados irmãos, é que o Senhor, ele é fiel, ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que são devotos a ele. Quando eu falo ser devoto a Deus, meus amados, é ser por completo a ele. Deus, ele não quer dividir a nossa adoração com ninguém. E o interessante é que nós até louvamos, né? Adorador é o que sou, não é? E a minha adoração é somente para ele. Mas às vezes nós não somos por completo. Nós não somos devotos a Deus da maneira que deveríamos ser. Por exemplo, às vezes cometemos algo e pelas quais o Espírito Santo de Deus é entristecido. Pedro, na sua carta, vai dizer para que nós vigiemos, porque nós estamos selados com o Espírito Santo, né? Pela qual teremos a redenção. Então nós temos que entender essa grande verdade. Não obstante Deus ser onipotente, o Todo-Poderoso, ele tem poder para mudar a sua situação, para entrar na onde você pensa que às vezes não tem solução. O que você precisa é crer. Tudo é possível ao que crer. Isaías 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se viu, olha o poder aí, nem com os ouvidos se ouviu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Então Deus, ele é poderoso. O Salmo 23 é um salmo tão lindo, tão maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com certeza não faltará luta, não faltará provações, não faltará problemas, mas o Senhor está contigo. E quando eu falo isso para finalização, eu quero dizer para você que Jesus também estava no meio da tempestade com os seus discípulos, quando disse: passamos para outra banda da margem, não é? O Senhor foi, deitou sobre uma almofada, diz o texto, e subiu um grande vento e uma grande tempestade. Não significa que o fato de você ser um evangélico, ser um cristão, ser um devoto a Deus, você não passará por tempestades e também por grandes turbulências, mas o Senhor está presente. O seu barco não irá afundar. E mesmo que se caso afundar, você tenha a convicção. Paulo passou por isso na ilha de Malta. Ninguém morreu, porque o Senhor estava presente. Então creia nesta palavra, creia nos tributos de Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Então o Senhor Jesus, ele faz. Então nós cremos e nós queremos ministrar essa palavra ao seu coração. Creia somente e verás a glória de Deus. Tenho certeza que com pelo menos uma pessoa, Deus está falando nesta noite, através da nossa conversa, nesse canal Fala Comigo. E digo de passagem, esse canal é um canal de bênção, é um canal onde ele vai entrar, mudará vidas e com certeza o Senhor já tem mudado, e eu tenho certeza. Fica aí essa reflexão para cada um de vocês, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado. Né, os irmãos aí que comentaram, para os irmãos que estão na live junto conosco. Mais uma vez, eu quero agradecer você também que nos assistiu aí, que fez parte desse programa também. É um prazer enorme poder ter você conosco aqui no canal, toda segunda-feira, 8 horas da noite, o canal Fala Comigo aqui, compromissado com a palavra do Senhor. E hoje nós tivemos aqui conosco o pastor Isaac, né, um grande amigo, né, amigo nosso, fazemos parte da mesma convenção, e é um prazer ter tido o irmão aqui conosco, pastor, sem dúvida. O irmão está fazendo um trabalho fenomenal, né, aí na sua área, e como eu sempre digo também, né, os irmãos aí que quiserem entrar em contato com o pastor Isaac, na área aí onde o pastor está, entre em contato, ele deixou o número dele aí, né, ligue para ele. Às vezes as pessoas estão passando muita dificuldade. Eu gosto muito de falar aqui no programa também que as pessoas não precisam só de oração, né, pastor? A pessoa precisa de comer, vestir, né, beber água. Então todos nós também precisamos também de uma ajuda também. Então se você estiver passando uma dificuldade, ligue para o pastor Isaac ou entre em contato conosco aqui no canal Fala Comigo também, né? Deixa uma mensagem conosco. Se você quiser, entre em contato conosco, que a gente também coloca o irmão em contato com o pastor Isaac, se for necessário também.
Porque sem dúvida tem muita gente passando dificuldade, é ou não é, pastor? Então, é para isso que nós estamos aqui também. Não é só para trazer a palavra de Deus para você, mas também para abençoar você da forma do possível, não é, pastor? Né? Porque também nós temos também as nossas limitações, mas nós, sem dúvida, né, como o pastor Isaac, nós iremos fazer o possível para ajudar você e a sua família. Então, para finalizar, pastor Isaac, faça uma rápida oração para que a gente venha dar o término do programa. Amém. Vamos orar então. Queremos abençoar você e eu tenho certeza também nós vamos orar por cura para o Senhor te alcançar. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, primogênito dentre os mortos. Nós queremos, Senhor, glorificar o teu nome por esse canal, Fala Comigo, pela vida do teu servo Eliabe, que o Senhor continua conduzindo ele. E agora queremos abençoar todos os ouvintes, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, sobre onde, Senhor, essa mensagem chegou nesta noite. Se tem problemas de ordem financeira, de ordens na saúde, conjugal, psicológica, entra com providência. Cura, Senhor, faça milagres. Nós pedimos as tuas copiosas bênçãos, as bênçãos em que enriquecem e que não acrescentam dores. Visita, Senhor, o nosso estado, o estado de Massachusetts, também os outros 49 estados da América. Visita o nosso Brasil, visita a obra missionária, Janela 1040 e a nação de Israel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, então, pastor Isaac, foi um prazer ter o irmão conosco. Chegamos no término do programa, mas sem dúvida essa não vai ser a última vez que o irmão vai estar presente aqui conosco no canal Fala Comigo. Você que esteve aqui pela primeira vez, toda segunda-feira, 8 horas da noite, né? Nós estaremos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Pastor Isaac, fique na paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Agradeço de coração, em nome de Jesus.